Iniciando aqui. Léo, confere pra mim se eu tô ao vivo, por favor. Ah, sim, acho que sim. Olá, a Mary voltou. Que delícia. Vamos retornar aqui a nossa querida, a nossa live que com certeza estava assim sensacional. O Marcos voltou, isso aí, que delícia. Ó, já vou fazendo o desafio. Convidem outras pessoas. A cada 10 pessoas que cada um de nós conseguir convidar, serão outras pessoas que terão prazer de ouvir falar de Deus de uma maneira tão gostosa e tão amistosa assim como faz o pastor Marcelo, né? Peraí que eu já vou mandar o convite para ele. Deixa eu ver. Ah, o pastor Marcelo já chegou. Deixa eu já... Opa, peraí que eu apertei errado aqui. Nossa, o senhor foi mais rápido que você. Giraldes, queridos, já voltou também. Pronto, Aí, reconectando, ótimo, voltamos, aproveitando aqui, ó. voltamos. Que Isso. delícia. É. Sim, para que possamos continuar nosso bate-papo aqui. Legal, legal. O pessoal tá chegando aí, né? Isso. Deixa eu dar uma Isso. olhadinha. Estou entrando aqui, ó. Legal. Então, só recapitulando tudo que nós falamos, eu queria que o senhor fizesse um pequeno. Ai, você é tão. Você. Mas não Jeito. se preocupa, não. Do jeito que sair, não tem problema. Tá? Saiu, né? O que eu tava dizendo aqui, acima de tudo, um resumo, né? Nesses momentos de crise, de dificuldades, muito mais do que o foco em religião, deve ser em espiritualidade, no nosso relacionamento com Deus. E relacionamento só é possível se você conhece a pessoa com quem você se relaciona. E por que é importante a gente hoje analisar e considerar esse aspecto da nossa vida? Porque, como eu falei antes aqui, o ser humano ele deve ser entendido sob um ponto de vista holístico da sua natureza. É o corpo, é a mente, é o espírito. Então, não adianta eu investir na saúde, eu me preocupar com a saúde, eu até me neurotizar com a saúde, ou então eu ficar ali preocupado apenas com as minhas emoções, com as questões psicológicas, relacionais, e eu deixar de lado a minha espiritualidade, a minha fé. E a fé, o desequilíbrio nisso, o medo, a insegurança, a incerteza, a dúvida em relação a Deus, isso vai modificar a minha forma de entender o mundo. Porque a espiritualidade, ela funciona como um filtro hermenêutico, né? A gente olha através dela o mundo, a sociedade, a gente entende as pessoas, a gente entende a vida e o nosso próprio propósito com isso. Então, uma espiritualidade saudável, ela vai contribuir muito para a minha vida emocional, para a minha vida relacional e até para a minha saúde física, né? Como Sim, já diz aquele famoso ditado, né? A mente sã, o corpo são. E tudo está opção, sim. interligado, né? Por isso a importância de a gente estar discutindo espiritualidade aqui no seu canal, com o pessoal que está te acompanhando. Você é uma fisioterapeuta, você lida com saúde, você se preocupa com isso. E você não é uma líder religiosa, você é uma fisioterapeuta e se preocupa com o bem-estar das pessoas. E você sabe como é importante uma espiritualidade saudável. E eu estou Sim, aqui conversando com as pessoas e procurando mostrar que espiritualidade ela não é o rito, não é, da religião, não é o ir a um lugar, mas é a gente descobrir Deus na nossa experiência de vida. E nesses momentos difíceis de crise, a gente pode repensar tudo isso, olhar tudo isso, e a gente pode ir lá trazer para fora do baú o que realmente existe entre a gente e Deus, né? Essa é o principal foco aqui desse nosso sim. bate-papo, né? Então, E, inclusive, muitas vezes, assim, né, a gente vê pastores, padres, que ao invés de trazer essa forma, assim, e aproximar as pessoas para que ocorra essa reflexão e ocorra essa interiorização realmente, apontam tanto, recriminam tanto que acabam afastando as pessoas. E é triste, né? Porque quando a gente percebe a importância dessa tríade, assim, de todos os pilares trabalhando junto para que a gente consiga
prosperar, e prosperar não vem só na questão financeira, que às vezes as pessoas pensam, mas é em relação ao relacionamento religioso que nós temos, né? Então, quando a gente pensa nisso tudo, é triste ver que muitas vezes as pessoas perdem essa conexão por se espelharem em seres, em pessoas que, assim como nós, também cometem erros, também têm os deslizes, né? É. E por isso que a gente tem que entender que religião, ela exerce um poder muito grande de controle na vida das pessoas. Por isso que existem, infelizmente, muitos líderes religiosos que vão agindo de forma possessiva com os seus seguidores, né? Como a religião é importante, como eu falei aqui, ela, através da espiritualidade da religião, você interpreta a vida e você entende o significado das pessoas, o seu próprio na vida, através da lente que ela te oferece. Se você tem alguém que consegue, de uma certa forma, manipular essa chave interpretativa da sua própria existência, você tem um controle sobre aquelas pessoas, entende? A verdade é essa, é chato falar assim, eu não estou criticando aqui a religião de ninguém, não estou criticando aqui a fé das pessoas, mas a gente sabe que isso existe, não é? A religião é um poder, entende? É uma força muito grande. Ela é uma força constitutiva da personalidade, da vida, de tudo aquilo que diz respeito ao que é mais profundo numa pessoa. Então, se eu tenho essa chave na mão, essa chave de controle, eu não vou querer as pessoas, se eu quero manipular, se eu quero controlar, se eu quero ter a força de um grupo ao meu favor, eu não vou libertar as pessoas para isso, entende? Então, infelizmente, em nome de Deus, muita coisa absurda já foi realizada, já foi feita na história no passado. É por isso que tem muita gente que olha para isso hoje, e hoje é feito também, ainda hoje é. Então tem gente que olha para isso e tem sensibilidade, tem bom senso, tem o faro para aquilo que é justo e correto, não se identifica nisso, e aí vai para o outro lado, né? Fala assim, quer saber de uma coisa? Não existe Deus. Olha, se Deus existisse, não seria assim, sabe? O negócio não é bem por aí. E aí a pessoa acaba anulando na vida uma dessas colunas fundamentais para a saúde psíquica, física, relacional, que é a espiritualidade, sabe? Sim. Então isso aí é uma coisa muito, muito importante para a gente entender. Então, assim, infelizmente... Eu escuto as pessoas falando, né? Eu sou ateu, graças a Deus, não é graças assim? a Deus. Eu já vi vários ateus, graças a Deus, já, vários, né? E eu falo para muitos deles, eu falo assim, olha, vocês estão muito mais perto de Deus do que muitos carolas aí de igreja, de religião. Porque eles têm um senso do que é bom, do que é justo, do que é correto. Aí eles olham em volta e falam, peraí, mas a ideia que eles têm de Deus também é a ideia correta. Porque eles percebem essa dissonância cognitiva na coisa, né? Entre aquilo que é dito e aquilo que é praticado. Então, se no fundo, desses que se dizem ateus, graças a Deus, eles têm assim uma sensibilidade para entender a personalidade e o caráter de Deus, às vezes muito maior do que aqueles que estão lá, sendo manipulados ali num caminho desse de controle. Porque eles olham e falam, não, peraí, Deus é tudo de bom. Deus não pode ser isso. Deus é assim. Então, se isso é Deus, esse Deus eu não acredito. Então, se esse é o único caminho, eu estou fora disso. Sou ateu, graças a Deus. Eles falam assim, na maioria das vezes. Mas não é porque essas pessoas elas conheceram realmente a Deus, ou então tentaram encontrá-lo e não acharam, e por isso que eles agora viraram as costas. É porque o que a gente vê muitas vezes em volta é muito feio. Né? É muito feio. E a gente tem que saber separar isso. Por isso que eu disse agora, antes, né, na primeira parte aqui dessa nossa live, né, que eu recomendo às pessoas, leiam os evangelhos. Faça isso aí nessa quarentena. Leia os evangelhos e lendo os evangelhos, você vai encontrar Deus e Jesus de uma forma totalmente nova. Porque ali você vai estar no ambiente deles, não no ambiente das tradições, dos templos. Você vai estar na tua casa, você vai estar na tua quarentena, você vai estar no teu espaço, no teu momento, aprendendo de maneira direta. E você faz a sua descoberta. Aí você vai ter base na vida para você poder receber o que é bom e rechaçar aquilo que é ruim. E é o que falta para muita gente, infelizmente. Né? Sim, sim. Bom, não sei se alguém vai ter alguma pergunta. Se alguém vai ter algum questionamento, mas se por acaso não tiver, que assim, está sendo muito aprendizado, que você coloque assim, uma passagem, então, para que a gente reflita nesse momento.
porque é engraçado, né? Eu falo que aquela passagem de Deus que ele passa 40 dias no deserto, Sim. aprendendo muita coisa, refletindo, eu vejo muito disso hoje no que nós estamos passando, né? Não sei se serão 40, 60, 120 dias, como isso vai se propagar, mas que de repente façamos uma comparação dessa passagem com o que a gente vive hoje. Sim. Inclusive hoje eu falei sobre isso, né? Na minha live, né? Não é mais culto, é live agora, né? A live que eu fiz hoje de Tá manhã, né? moderno, Tô moderno, eu virei youtuber. Nem imaginei que um dia eu seria youtuber na vida, né? tá vendo Que eu estaria só? aqui fazendo live no Instagram, né? Então, Mas hoje mesmo eu falei sobre isso, né? E ali lendo o texto, conversando com as pessoas, eu mencionei exatamente isso, né? E alguém comentou isso, falou assim, olha, Jesus também ficou em quarentena, também viveu isolamento, né? Mas ele venceu. E venceu por quê? Porque ele sabia quem Deus era e sabia quem ele era. Tanto que o que Satanás na tentação tenta abalar e relativizar na consciência de Jesus não é doutrina, não é rito, não é nada disso. É quem ele era. Ele pergunta: se você é o filho de Deus, ele fala, peça para Deus fazer tal coisa. Porque o que não se abala nunca, em qualquer que seja a circunstância da vida, é o vínculo de verdade relacional que você tem com Deus. Então, Jesus estava num deserto, sendo tentado com fome, passando necessidade, isolado, sozinho, solitário, aparentemente abandonado por Deus e por todos. A Bíblia fala, ele foi levado lá pelo Espírito Santo. Foi Deus que colocou ele naquela situação. Não foi ele que buscou aquilo. E por que ele foi viver aquilo? Porque é nessa hora que você entende quem você é. É nessa hora que você entende quem Deus é. É nessa hora que você consegue entender como é que a vida funciona. Entende? É o que a gente está vendo agora. Agora a gente está vendo muita coisa. Como é que muita coisa de verdade estava aqui à nossa volta e a gente não percebia? Entende? Mas o que é interessante nisso é, se você sabe quem Deus é, se você sabe quem você é, se você tem essa verdade firme na sua mente, por maior que seja a fome, por maior que seja o isolamento, por maior que seja o afastamento, você pode questionar tudo. Você pode ter dúvida de qualquer coisa, mas nunca da sua filiação. Eu sei quem é meu pai, eu sei quem Deus é na minha vida. E é aqui o caminho que eu vou me apegar para poder continuar. Né? cortou. Eu não sei para o pessoal, mas para mim cortou um pouquinho. Quando você estava Eu estou dizendo falando, aqui, tinha certeza. sim, eu estou dizendo aqui que nesse momento, né, onde a gente se vê aí no meio de todos esses questionamentos, a única coisa que pode dar firmeza, força, segurança para a gente poder atravessar tudo isso é a certeza de quem eu sou e de quem Deus é. Se eu sei que eu sou filho de Deus, que Ele é meu Pai, se eu conheço Ele por experiência dessa forma na minha vida, eu posso atravessar qualquer fome, qualquer isolamento, qualquer quarentena, qualquer situação. Sabe? Mas isso, mais uma vez, não é uma coisa que você recebe simplesmente por passar lá 1 hora, 2 horas, dentro de um templo, de um salão, ouvindo alguém falar lá da frente. Não. Isso é você na vida com Deus. É na vida, no dia a dia, é na sua experiência. E é isso que a gente tem que aproveitar e construir nesse momento que a gente está vivendo. Né? Com certeza, com certeza. Acho que está sendo um momento justamente para a gente fazer essa introspecção, essa comunhão com a família que Deus nos deu, né? Afinal de Sim, contas, estamos todos aqui embaixo do mesmo teto, ou se estamos sozinhos, né? Justamente são por escolhas, por atitudes, por acontecimentos. Então, que a gente possa fazer essa reflexão e, principalmente, que a gente aproveite disso como lição de aprendizado, de crescimento mesmo, né? Porque às vezes as pessoas ficam focadas tão assim no negativo, o que é ruim, o que é ruim. Poxa, olha quanta coisa boa a Thay colocou ali atrás. Eu estou adorando a quarentena. Sim, a gente profissionalmente está se reinventando, sim, pessoalmente, assim, superando e conhecendo muitas vezes, né, os seus limites, os seus pontos de fraqueza e podendo ter a oportunidade de fazê-los crescerem e ficarem mais fortes. E o principal, hoje a gente tem algo tão fundamental que é esse aparelhinho aí, né, a internet, assim, para a gente que a gente consiga se reconectar com as pessoas e que tenhamos assim a humildade de pedir ajuda quando a gente precisa. Hoje temos tantos canais, tantas pessoas dispostas a estarem aqui, como nesse momento, de passar um conforto, um alento, né? Então, que a gente aproveite disso, certo? sim, sim. Como você mesmo falou,
É na crise que a gente vê oportunidades, né? É aí que a gente tem a chance de, não só de questionar, mas encontrar outros caminhos. E realmente a gente pode sair dessa melhores do que antes ou piores, né? Eu vejo muitas pessoas, eu até usei essa expressão antes aqui na primeira parte da live, aí, logo no comecinho da conversa, eu vejo gente glamorizando a quarentena, né? E assim, tudo hoje em dia no Brasil vira motivo de discussão política do nós e eles, né? É a Sim. galera que está preocupada com o emprego e a galera da sacada gourmet. Alguns falam assim. Já virou isso, Ah, já. Tudo virou divisão, infelizmente. Quando não devia de ser assim. Não devia de ser assim, sabe? Mas eu vejo pessoas que ficam ali, né, glamorizando e tá, e aquela coisa, como se fosse assim, uma coisa assim, fantástica. Não é. Nós estamos uhum, passando num momento de grande dificuldade. Por mais sim, que você tenha conforto, se você tem, graças a Deus, o privilégio de olhar para o mês de maio e saber que você vai ter casa, comida, que você vai manter seu estilo de vida, graças a Deus, amém. Tem muita gente que não sabe o que vai ser amanhã no domingo, entende? sim, Então a gente vê os extremos acontecendo, mas mesmo assim, ninguém está passando de maneira incólume por esse período. A gente pode sair dessa quarentena muito mais humanos, muito mais sensíveis, muito mais fortalecidos na nossa fé, compreendendo a Deus, experimentando Ele de maneira verdadeira na nossa vida, ou a gente pode sair mais revoltado, mais angustiado, mais amargurados, ou a gente pode sair mais idiotizados ainda, mais imbecilizados, sabe? Depende. Todas as sim. situações, elas são vividas por nós como oportunidades. Sempre é assim. Então eu posso responder para a vida da maneira correta, ou então procurar de Deus qual é a resposta que Ele quer que eu dê para determinada situação. É assim que a gente cresce. E eu espero que seja assim, para todos nós que estamos vivendo esse período. Né? Perfeito, perfeito. Bom, eu acho que ninguém tem nenhuma dúvida, afinal de contas, foi colocado de uma forma tão gostosa aqui, né? Que bom, que Então, bom. pedir assim que faça as considerações finais de tudo isso, para que a gente Bom, possa fazer a nossa. primeiro aqui, mais uma vez, eu quero agradecer você, Ellen, por me dar essa Obrigada. oportunidade de conversar com você, de conversar com o pessoal aqui que te segue. E eu vi amigos meus também que me viram aqui, que entraram aqui na live, participaram aqui com a gente. Agradeço a todo esse pessoal querido que está sempre aqui. E é sempre bom a gente poder compartilhar coisas boas com as pessoas. E você hoje me deu essa oportunidade aqui. Agradeço muito a você. Peço que Deus te abençoe bastante, que você também tenha luz de Deus para você atravessar esse período sendo melhor do que você já é e saindo reinventada de tudo isso. Com Você e certeza. todos aqueles que estão participando com a gente aqui. Tá? Essa é a primeira manifestação de um desejo verdadeiro que eu sinto no meu coração. E terminando, colocando aqui de uma maneira direta, Deus é uma pessoa e com pessoas nós nos relacionamos. Você não teoriza o seu pai, você não teoriza a sua mãe, você não teoriza as pessoas à sua volta. Você não vai ter uma definição de caderno do seu pai. Você pode ter interpretações dele na sua vida. Mas você se relaciona, de maneira boa ou ruim, mas você se relaciona com pessoas. Deus é a mesma coisa. Esse é o momento que a gente tem de poder olhar a Deus sem os aparatos dos ritos ou das tradições religiosas que a gente sempre seguiu. E é uma forma da gente poder também reinventar o nosso relacionamento com Ele. Mas isso não acontece do nada. Não é eu ficando em casa parado olhando para o teto. Né? A minha recomendação é, leia os evangelhos, conheça Deus ali e vá trazendo isso para a sua vida. Você vai ser muito melhor do que você era antes. Você vai redescobrir muitas coisas e você vai ver Deus sob uma nova perspectiva. E com isso, você vai poder trazer serenidade, paz, fé, bom senso, para você entender o mundo à sua volta, para você se relacionar com as pessoas que estão aí trancadas junto com você também, e para você Sim. poder também trazer um equilíbrio físico, né? Porque se você está bem com você, com as pessoas, sua saúde vai de vento em popa. E aí já é o terreno que você já pode orientar bem melhor as pessoas, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. E Né? aí eu quero assim até acrescentar algo, né? Porque muitas vezes a gente fica olhando para as nossas dores, para as nossas aflições, e a gente esquece de olhar o próximo. E Deus, em momento algum, ele deixa de olhar todos com esse olhar amoroso, né? Então, muitas vezes, quando a gente remete ao outro, vou falar, eu vou deixar as minhas dores só um pouquinho aqui na caixinha do lado, porque eu tenho certeza e fé que Deus vai prover. E Ele vai.
vou olhar para o outro, eu vou ajudar o outro, vou estender a minha mão. Então, isso para mim é a maior assim das lições que eu tiro de tudo isso, né? Então, tirar o foco de você e olhar para o próximo, como Jesus fala, né? Amai aos outros, entendeu? Então, muitas vezes a gente esquece disso. É. Isso é fundamental. Por isso que, qual é uma das preocupações que eu tenho, agora falando aqui como pastor? As igrejas Uhum. estão fechadas, mas as necessidades estão à nossa volta. E nas minhas igrejas a gente criou ações solidárias, né? Arrecadação de alimentos, um mural online de serviços para as pessoas saberem quem aí à sua volta está oferecendo algum tipo de serviço e às vezes você precisa e não sabe qual profissional que você pode contratar. Serviços essenciais que estão acontecendo aí nesse período, a gente procura criar ali um ambiente das pessoas se comuniquem entre si, busquem serviços uns dos outros, ajuda financeira para quem está precisando. Então, é claro que a gente não vai sair aí de maneira indiscriminada e olha, gente, quem quer? Não, a gente vê quem precisa e a igreja ajuda isso. Nós temos ministérios da igreja, nós temos equipes, pessoas que se dedicam para poder ajudar. E a gente tem incentivado exatamente isso a acontecer. Como você falou, é olhar o próximo também. E a gente procurar ser solidário nesses momentos, né? Por isso eu falo, a gente se integra mais ainda. E quando você começa a ajudar as pessoas, você vai ficando bem com você mesmo. Você vai se Sim, gostando mais, sabe? sim, Uma coisa vai alimentando a outra. Você disse aí o que Jesus falou, ame ao seu próximo, né? Mas ele falou, como a ti mesmo. Ele falou. sim, Porque você se cuidando, você vai cuidar do outro. Quando eu não cuido do outro, é porque nem de mim mesmo eu estou cuidando. Se eu não amo o outro, é porque nem a mim mesmo eu amo. Sabe, se eu não amo a mim, não consigo amar o outro e muito menos Deus. Eu estou fechado, isolado de tudo, né? Então, quando eu me abro, e essa é uma chance que a gente tem para fazer isso, né? Eu vou crescer em muitos aspectos. E eu espero que seja assim para todos nós aqui. com certeza. Então, finalize com uma oração para a gente, por Com favor. certeza, muito obrigado. Vamos orar então, todos nós aqui. Vamos fechar os olhos e levar os pensamentos a Deus. Paizinho querido, nosso Deus bondoso, eu agradeço ao Senhor a oportunidade que eu tive hoje de conversar aqui com a Ellen e com tantos aqueles que entraram e participaram aqui desse bate-papo nessa live. Que o Senhor estenda a sua mão sobre cada pessoa, sobre cada família. O Senhor que conhece a todos, sabe o que cada um necessita, sabe a realidade de cada pessoa. Traga conforto, traga paz, traga orientação e, acima de tudo, a certeza da sua presença, da sua mão abençoando e guardando a vida, a família, os planos de cada uma dessas pessoas que estão aqui com a gente agora. Conduza os nossos passos e mostre para nós, Senhor, a sua vontade. E que esses dias tão estranhos sejam dias onde a gente possa descobrir melhor quem o Senhor é, conhecer melhor a tua palavra, a tua vontade e sair de toda essa dificuldade melhores do que quando nós entramos. Nos abençoe com a tua presença em nossas vidas, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito Amém. obrigada. Muito obrigada. Obrigado você, Eli. Obrigado, viu? E aí, E ó, sempre quando quero tiver uma convidar. oportunidade aqui, a gente está aí para participar, tá Sim, bom? com certeza. O cachorrinho na porta da igreja, né? Exatamente. Abriu a porta, eu estou entrando. Perfeito. Ó, e eu quero convidar que amanhã eu vou ter uma live internacional. A Opa! minha filhada, olha só, ela está finalizando a faculdade dela de jornalismo, então ela vai falar sobre as fake news e as fronteiras fechadas. Então, eu coloquei já no meu history ali quem quiser tirar alguma dúvida sobre isso, que coloque as perguntas lá, que ela está estruturando essa live de amanhã, justamente com as dúvidas das pessoas, para que a gente possa informar e trazer essa consciência, né? Então, Legal. assim, você também Qual está horário que é a convidado live? Qual horário que é a às live? 18. Às 18 18. horas. Tá. 18 horas. Então eu Das pego um 18. pedacinho da sua live, às 19 eu vou entrar na minha outra live, Ah, então eu assisto essa e já embarco já depois das 19 na hora. horas. Perfeito, perfeito. Tá bom? Nossa, sabe que esses dias falaram o que você mais fez na quarentena? Número um, lives, né? O pessoal tá Eu colocando. também, a mesma coisa, eu também. Tem gente que fala pra mim assim, você podia fazer live todo dia, né? Eu falei, mas todo dia, vocês imaginam como é que é o negócio. Mas foi muito bom, foi muito gostoso. Deus te Obrigada, abençoe foi bastante, maravilhoso. Ellen. Foi um Amém, a prazer, viu? nós. E muito obrigada a todos que estiveram presentes também. Muito obrigada. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.